estar aqui com vocês. É um relato que aconteceu ano passado, né, na IMF Maria Rita de Cássia Simões Pinheiro Braga, né? A localização dessa IMF... Marcão, só uma coisa, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, então qualquer questão, tá bom? Aí você me atenta aí. Pode deixar. Então, essa IMF, ela é localizada no Capão Redondo, né? Não no Capão Redondo, pertinho da estação Capão. Ela é mais para o meio do Capão e dentro de um espaço onde é um espaço que na década de 70 foi um espaço de luta por moradia, né? Então ali tinha a Fazenda dos Alemães, no qual alguns grupos que vieram aí do norte e do nordeste ocuparam esses espaços e fizeram suas moradias aí. E a escola está nesse lugar que hoje é chamado de Morro do Piolho, né? Então eu acho que isso já diz muito, né, um pouco aí do que atravessa a vida dessas crianças, tá? Assim que eu cheguei nessa IMF, eu já conhecia um pouco do espaço, né, porque eu conheço pessoas que moram nessas mediações da escola, e para além disso, eu conheço, né, já conhecia um dos professores, que é o professor Flávio, né, que trabalhava já nessa escola. Então, em conversa com ele, eu tomei algumas decisões, né? Então, ele já tinha me falado aí algumas coisas que ele já tinha estudado com as crianças, né? Ele tinha sido já o professor. Essa é uma turma de segundo, de terceiro, e em alguns momentos vão aparecer aí uma turma do primeiro ano. Então, quando a gente decidiu o tema, eu estudei esse mesmo tema com as minhas turmas do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ciclo de alfabetização, tá? Então, um dos primeiros passos que a gente deu foi, eu conversando com o Flávio, eu falei, acho que é legal a gente dar um rolê na comunidade com as crianças para entender o que está, né, o que está acontecendo, o que tem nesses espaços. Apesar da gente passar de carro, né, apesar de eu já ter andado pelos espaços da escola, eu propus isso, e aí, num momento de GEIF, né, que é um momento no qual alguns professores, quando tem uma jornada de aula completa, então, no caso, 25 ou 24 aulas, a gente consegue esse momento, que é um momento de estudo, né, que acontece na escola. E aí, eu propus para as professoras de sala, né, para as regentes de sala, que elas fizessem essa caminhada comigo aí pelo morro, tá? Então, a gente traçou uma rota, né, para tentar pegar os pontos mais importantes aí, que a gente elencou como mais importantes, mas passar por alguns lugares aí que a gente achava que talvez poderia surgir algumas coisas que a gente não sabia o quê, né? Então, é importante citar isso. Então, a gente vai fazendo uma caminhada com as crianças, e aí, nesse momento, a gente está pensando em estudar, a partir já do que as crianças tinham estudado com o Flávio, né? Eu já venho muito afetado em estudar as danças, tá? Então, a gente faz uma caminhada aí, pensando em estudar as danças. Então, no decorrer da caminhada, então, uma das professoras, né, que decidiu, fazer essa caminhada com a gente, das turmas que eu tinha, 5 professoras aceitaram e fizeram essa caminhada com a gente, e aconteceram coisas bem interessantes, que essas professoras aí falaram após a gente voltar para a escola. Então, nós saímos daí tentando entender quais músicas as pessoas ouviam nesse espaço, se tinham espaços de dança no bairro, né? E aí vocês vão perceber que eu estou falando de dança, mas, né, que depois a gente se encontra, né? Então, não foi, né, a gente não sabia, não, né, a gente não tinha pensado isso, mas a gente começa a encontrar algumas pessoas no caminho, andando de bicicleta, andando de skate, algumas andando de patins. E aí as crianças, eu sempre falava para as crianças, então vai lá perguntar por que essa pessoa está andando de bicicleta, por que essa pessoa está andando de skate, o que ela faz, e as crianças iam perguntar. E 3 das pessoas que a gente parou e conversou, andando de bicicleta, elas falaram para a gente que andava de bicicleta para ir comprar pão de manhã, para ir no correio para a mãe, né, para ir comprar alguma coisa, para ir buscar cerveja, e daí por diante, né? Então, assim,
essas pessoas, esses jovens que estavam andando de bicicleta ali, contaram que usava a bicicleta ali também como transporte dentro do morro, né? Então, esse espaço é um espaço grande, né? Que para a gente andar ali todo o morro a pé, não é fácil, não é simples, e não tem um transporte público que fique rodando ali dentro, né? Só tem um único ônibus que acessa ali, que inclusive acessa a rua da escola, que é o Parque do Engenho, não tem outro ônibus que acesse. É importante falar também que esse ônibus demora pra caramba para passar e para chegar, né? Esse momento foi um momento bem interessante, que as crianças começam a conversar comigo e falam: professor, agora a gente vai entrar na favela. Então, olha lá, se vocês observarem, a partir do momento que a gente entra nas vielas, as crianças começam, né, a significar as vielas como o espaço chamado de favela. Até então, a rua que a gente estava não era favela. Eu acho que é importante a gente pensar isso, até para a gente pensar que as relações de poder, elas estão também, né, entremeadas aí nesses espaços, né? Então, as pessoas que moram nessas ruas, que não são ruas largas, tá? Então, é importante citar isso, né? Já tem uma outra relação com essas pessoas que moram nas vielas. Então, aqui aconteceu um dos movimentos que também não foi pensado, mas que chegou para a gente foi atravessado por esse momento, que, né, a professora falando com eles, contando, e aí quando a gente chega na viela, um dos estudantes fala assim, que é esse que está aí falando com a professora, o Andrew. Então vocês estão vendo numa foto, ele está conversando com ela, na outra ele está batendo numa porta. Ele fala: professor, meu avô mora aqui, vamos falar com ele. E a professora, ficou toda vermelha, ele já saiu correndo, começou a bater na porta, e aí o vô dele abriu, e aí, gente, desculpa, eu não consegui fazer todas as fotos, né? A gente não conseguiu fazer todas as fotos. E aí o vô dele abre a porta depois de um tempo, e aí ele conta: aqui é meu professor e minha professora. Aí o vô dele fala: espera então, eu vou pegar um café para vocês, isso era de manhã. Aí ele vai lá, pega um café pra gente, a gente explica pro vô do Andrew aí por que a gente estava caminhando, qual que era a nossa intenção, o que a gente estava fazendo. Olá, pessoal. Nesse momento, começa a acontecer uma coisa bem interessante, que a gente começa a estabelecer uma relação com essas crianças e com algumas famílias bem diferente. Inspirado por essa ação, o Felipe, que é esse menino que está subindo aí com o copo na mão, também vai lá na casa que ele mora, bate na porta, e aí sai a mãe e a irmã, né? E aí conversa com a gente também. E aí a gente volta para a escola. Quando chega na escola, acontece uma coisa bem interessante, que a professora, duas das professoras que foram, né? Mas mais a professora Viviane, ela olha para mim, me abraça e começa a chorar. E eu não entendi nada, né? Eu falei: nossa, o que está acontecendo, Vivi? Aconteceu alguma coisa? Ela falou: não, eu estou me sentindo péssima. Estou me sentindo péssima. Eu falei: mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na nossa caminhada? Não. É por conta da caminhada mesmo. Aí eu falei: mas, né? E aí ela explicou. Ela falou assim: eu estou nessa escola aqui há pelo menos 16 anos e eu nunca saí para conhecer esse espaço. E o pior, eu tinha medo dessas pessoas. Eu entro no meu carro todo dia correndo e eu saio do meu carro todo dia correndo para dentro da escola. Isso há muitos anos. E o primeiro momento que a gente tem a oportunidade de bater na porta de um dos, né, dos vô dos nossos estudantes, ele simplesmente abre a casa dele e dá café para a gente. Né? E eu, nesses 16 anos, nunca conheci esse espaço, nunca vi, né, como essas pessoas viviam, as vielas, os espaços que tem por aqui. Né? Então, eu acho que começa aí, né, um movimento muito interessante que eu, o professor Flávio, e as crianças vamos tecendo aí em relação a essa experiência aí, né, com a bicicleta e com a dança, mas aqui eu vou falar mais da bicicleta. Então, vamos lá, essa foto, né, já demonstra um pouco do que a comunidade pensa da escola, né? Então, a escola é um espaço que se anuncia democrático no projeto político-pedagógico, se anuncia democrático em algumas reuniões,
mas que em alguns momentos a gente sabe, né? Só chama as famílias para meter o pau nos estudantes, só chama a família quando alguém faz alguma coisa de errado. Nas reuniões de conselho, alguns professores se aproveitam do espaço para ficar falando mal das famílias, né? E daí por diante. Então, olha lá. Então, a escola vai se estabelecendo como esse espaço. Para além disso, vocês vão perceber que tem uma estudante aí, no caso, ela é do 7º ano, e temos outros estudantes do 1º aninho. Eu e o professor Flávio nos organizamos, inclusive no horário de aula, para que a gente tivesse as HAs, né? HA é hora atividade, então o horário que a gente tem para poder pensar as ações, é um horário que a gente tem para poder organizar as nossas aulas na escola sem estudante. Né? Então, nós colocamos as nossas HAs praticamente juntas, para que a gente pudesse se organizar, e para além disso, que as nossas aulas pudessem também ser vivenciadas juntas. Né? Então, a gente junta aí os estudantes do Fundamental 1 com o do Fundamental 2. Acontece um movimento bem interessante que a escola resiste a isso. Né? Então, por vários momentos, né, a coordenação nos chama, dizendo que a gestão quer falar com a gente, e fala por que a gente está juntando as turmas, e o tempo inteiro perguntando para a gente por que a gente está juntando as turmas. Né? E aí, eu e o professor Flávio, o tempo inteiro, a gente faz uma defesa dizendo que essas crianças vivem em sociedade juntos. Então, nada melhor que a gente pudesse pensar os temas de estudo, e aí as coisas, as problematizações, as questões que fossem aparecendo, seriam questões muito mais ricas e atravessariam de fato ali o cotidiano dessas crianças e desses jovens. Olá, aí a gente define aí, né, posteriormente estudar a bike atravessado pelas experiências que a gente vai tendo ali no bairro com a questão da bicicleta, né? Então, alguns jovens aí do 1º, do 2º, do 3º já sabiam andar de bicicleta, do 7º e do 8º, desculpa, também já sabiam, e outros não sabiam. Então, começa a acontecer um movimento muito interessante de que eles começam um a ajudar o outro aí, né? E aí, o que fica para os estudantes do 7º e do 8º ano é que eles vão, ao se juntar com os pequenos do Fundamental 1, eles vão ficar o tempo inteiro ajudando. E olha lá, eu e o Flávio não precisamos falar nada. Durante as aulas, eles perceberam, né, que essas crianças aí, os pequenos, os menores, sabiam coisas que eles não sabiam. Né? Então, em uma das aulas, um estudante do 1º ano, andando de bicicleta, olha para a menina e fala assim, e aí, você sabe dar grau? E ela andando do lado dele. Ela fala, não. E aí ele dá um grau, né? Empina, dá um grau e sai tirando sarro da cara dela. Aí ela olha para ele e fala assim, mas eu garanto que você não sabe fazer atividade igual eu faço. Né? Então, aí a gente já vê aí como as crianças vão se relacionando aí. Né? Então, olha lá, para aquelas pessoas que achavam que os estudantes do 1º ano sabem menos que os estudantes do 8º ano, quando a gente se encontra com essa experiência já distorce, né? Já causa uma ruptura nessa verdade aí que é estabelecida nas escolas. Né? Então, quanto mais você vai estudando, você vai tendo mais, né? Você vai sabendo mais que alguns outros. Né? Nem sempre isso é verdade, e olha lá, em uma das experiências que a gente teve, isso mostrou para a gente. Esse estudante ele é o João, né? Ele tem hidrocefalia, e ele tinha muito medo de andar de bike, né? E aí foi bem interessante que esse menino aí, que era um dos meninos colocados na escola como um dos piores, né? Inclusive, em um dos momentos a escola tem maneira sofisticada agora de tirar os estudantes, né, de dentro dela. Ele foi convidado a se retirar, né? No caso, foi expulso, e eu e o professor Flávio fizemos, né, uma fala, escrevendo um documento em defesa dele, e aí depois, né, conseguimos, depois de uma semana, ele voltou. Por que isso? Né? Porque ele e um outro estudante, que vocês vão ver, foi uma das pessoas que mais ajudou a gente em alguns momentos. Né? Então, as crianças aqui, eu e o professor Flávio,
as crianças vão conhecendo um pouco mais, né, sobre a bike, então, entendendo o que é, onde é, não sei se vocês sabem qual que é a parte da churrasqueira na bike? Nessa foto está mostrando a churrasqueira. Alguém sabe? É a garupa? É a garupa, boa. Então, a gente foi entendendo o que era a churrasqueira, o que era o garfo, o que era o guidão, quais os tipos de pedal, quais os tipos de pneu, né? E quem ajudou a gente entender isso, até porque eu e o professor Flávio também não sabíamos tudo. Então, para além disso, a gente precisou ir ver vídeos, estudar para poder entender mais e para falar com essas crianças. Mas o Matias, né, que não é o que está aí na tela, né, esse daí é o Cristiano e o Matias foi o que mais nos ajudou com os nomes, né, como é que eram chamadas as manobras, né, e daí por diante. Então, olha lá, então a gente, né, foi se organizando aí da maneira na qual deu, então vocês vão percebendo aí durante a apresentação que a gente começa com uma bike emprestada, e que depois a gente conseguiu algumas outras, né? Então, eu vou andando com as crianças, né, também. Esse movimento é um movimento muito interessante, que quando eu começo a andar, eu percebo, né, que as crianças, algumas que não queriam andar, começam a querer vir na garupa, querer andar comigo. E aí, né, é importante dizer também que as meninas, não só o Cristiano e o Matias, né, mas outros estudantes também foram nos ajudando e foram atravessando a aula junto com a gente, tá? Olha lá, tem mais estudantes aí com a gente, então vocês vão percebendo que tem outras bicicletas chegando. Então, eu e o professor Flávio soubemos que tinha uma pessoa com várias peças de bicicleta vendendo, e a gente foi lá, eu e ele arrematamos tudo. Então, lá, gente, quando a gente fez a lista de material no início do ano, já no planejamento, já sabendo que a gente ia estudar, então nós colocamos lá na lista, né, pedimos uma bicicleta, nós pedimos skate, nós pedimos inúmeras coisas, pessoal. Não chegou, né? Não chegou porque aí a gente, né, por conta de algumas coisas que foram acontecendo durante o ano, em resistência à proposta de educação que a gente tem, né, a diretora em resistência a essa proposta de educação, ela simplesmente não comprou nada do que a gente pediu. Chegou bola chegou centenas de bola lá, né, mas o que a gente pediu de fato não chegou. Então, olha lá, essas peças todas aí foram que a gente comprou. Né? Então, compramos essa bike aí amarela e compramos essas outras peças. Vocês vão perceber que esse aí é o Matias. Então, o Matias ajudou a gente a montar essas bicicletas, né? Então, as crianças, em alguns momentos, presenciaram isso com eles. E aconteceu um movimento interessante também, que o Matias já não queria mais ficar na aula de nenhum professor. Ele queria só ficar comigo e com o Flávio o tempo inteiro, né? Nas aulas, andando de bike com as crianças, falando o nome das coisas, né? Montando as bikes aí. Olha lá, então aqui, né, aqui aulas que nós fizemos juntos, né, então vocês vão perceber que em alguns momentos tem uma ou duas crianças só, dois jovens só, esses momentos eram momentos no qual eles escapavam das aulas dos outros professores e vinham para minha aula, né, junto com o Flávio aí. E outros momentos eram os momentos no qual bateu o horário, no qual a gente estabeleceu, né? E a gente fez as aulas, nós fizemos as aulas juntos, tá? Então, mais momentos aí a gente andando junto. Então, lá, nós fomos fazendo, né? Trazendo também vídeos, né? Assistimos vídeos juntos, falando nesses vídeos e explicando um pouco para as crianças, né? Das peças da bicicleta, né? Da história da bicicleta. Então, aconteceu esse movimento também. E aí a gente perguntou para as crianças também se eles lembravam o que as pessoas lá na rua falaram sobre quando a gente foi fazer o passeio, né? Então, quando a gente foi fazer foi entender um pouco mais do que atravessava essa quebrada aí. E aí eles falaram que as pessoas ali usavam a bike para fazer algumas tarefas aí do dia a dia, para além disso também para andar aí, né, e nos espaços aí da escola.
tá? Uma das coisas que apareceu também, que nessa época, né, o ano passado, não estava tão pulsante, mas era que chegou, a Yellow chegou no Capão, né? E o discurso aí que estava em volta da escola era que não vai dar certo, porque pessoa pobre não valoriza o que tem, vai roubar e vai quebrar tudo. E aí nós expusemos esses discursos, né? Nós tiramos alguns fragmentos e expusemos isso para as crianças, perguntamos o que eles achavam disso, né? E aí, né, esses mesmos jovens aí falaram: professor, mas não tem nenhuma Yellow aqui no morro quebrada, jogada, roubada por aqui, né? Então, assim, não somos nós que estamos fazendo isso, né? E a gente está pagando por isso, né? Então, a gente percebeu também, fazendo um mapa, que em vários pontos da cidade tinham vários pontos, não só de Yellow, mas de outras bike, para que as pessoas pudessem pegar e andar. E aí, no Capão, a gente tinha só um espaço, que é mais ou menos, gente, a 7 quilômetros da escola, né? Que era o espaço onde as pessoas iam lá e, né, que era esse slogan. A Yellow chegou no Capão. Então, aí, mais experiências de vivência, né, com a bike. Alguns dias, né, a gente fez, alguns dias que choveu e tal, quando a gente não fez, né, as atividades para poder pensar aí, né, o registro e entender o que esses estudantes estavam pensando sobre a bicicleta, para que isso também, né, pudesse reorganizar o nosso pensamento, para que a gente pudesse pensar outras atividades. Em alguns momentos que a gente não pôde usar a quadra, né, outros espaços da escola, que essa quadra aí também não era coberta, a gente usou o pátio da escola, tá? Então, vocês já imaginam o que as pessoas falaram quando viu essa galera toda andando de bike no pátio da escola. Uma das pessoas, né, a ATE da escola, não sabia andar de bike, gente, e ela ficava sempre olhando, né, e falava: nossa, que aula legal essa, Felipe. Que aula legal, Flávio. E eu falava: Dalvinha, você quer andar? Mas eu não sei. E aí, na hora que ela falou que não sabia, os estudantes, nossa, já colaram nela e falaram: não, vamos, Dalva, vamos. E aí começaram a impulsionar ela a andar, até que ela andou sozinha, e ela saiu da bike, abraçou o Flávio e começou a chorar, né? E falou: nossa, eu aprendi a andar de bicicleta e tal, ficou mó feliz. E aí, em algumas aulas, ela ia aí para andar com a gente. Olá, o Matias e o Cristiano também começou a ajudar as crianças a arrumar a bicicleta. Então, olha lá, gente, vamos pensar. Dessas 6 bicicletas que a gente tinha, 2 eram emprestadas e 4 foi montadas por nós, né? E aí, vocês imaginam, a corrente soltava, o freio não funcionava direito, né? Algumas coisas aí foram acontecendo. E toda hora, né? Professor, a corrente soltou. Professor, o freio parou. E aí a gente, né, foi discutindo, e aí até que um dia eu falei: gente, vamos nos organizar para a gente aprender como põe a corrente no lugar, como reorganiza o freio, né? E como é que a gente faz essas coisas. Como sobe o banco, como abaixa o banco. E aí a gente comprou algumas chavinhas também, deixou aí, as crianças foram tendo a experiência aí de colocar a corrente novamente no lugar, abaixar e subir o banco, né? E daí por diante. Bom, tô dentro do tempo, Marcão? Tá sim, Felipe, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Como vocês, né, como nós já falei no início, uma das práticas que a escola tem, né, na reunião de família, é aquela, né, reunião que eu acho que todos vocês já viram acontecer. Desculpa. A família sobe para a sala de aula e as notas são narradas. E a criança é falado se ela foi bem ou se ela foi mal, né? Se ela tem que melhorar e daí por diante. Pensando nisso, eu, o professor Flávio e a professora Carol, né, juntamos aí o projeto que a gente tinha feito, né, o projeto não, né, as experiências que a gente tinha tido com a dança e agora com a bike, depois o skate e o patins,
e a gente cria aí uma exposição chamada Corpos em Transe. Então, a gente vai, novamente, lá na reunião de GEIF, conversar no coletivo, explicar a proposta, falar que a gente tinha muitas fotos, que essas fotos eram fotos que a gente usava como registro, né, para reorientar o nosso pensamento, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo nas aulas, e que a gente achava que a gente tinha um material muito bacana, e que esse material seria importante que esse material fosse socializado na escola. E a gente pediu um espaço para que durante essa reunião de família, né, a gente pudesse fazer essa exposição. Então, foi aceito, né, então, no caso aí, né, as pessoas aceitaram que a gente fizesse essa exposição. Não contente com isso, sabendo, né, eu acho que isso, gente, são passos importantes, né, quando a gente tem certas resistências na escola. Então, não contente com isso, né, sabendo da resistência de certos setores da escola a nossas aulas, eu falei para o Flávio, é importante que a gente vá para o conselho, né? Então, numa das reuniões de conselho, eu solicitei que fosse colocado na pauta a exposição Corpos em Transe. E aí a gente, né, eu e o Flávio, eu, Flávio e a Carol, já éramos membros do conselho, e a gente expôs no conselho a ideia, e o conselho, né, também assinou, dizendo que poderia acontecer. Então, olha lá, gente. Caso alguém, em uma loucura, né, quisesse barrar, não conseguiria. Tudo bem? E vocês estão imaginando que eu estou falando isso, né? Imaginando que não aconteceu. Aconteceu. Tá? Então, eu acho que é muito importante citar isso para mostrar a importância desse ato de planejar as ações, né? E de se resguardar aí com os documentos que a escola tem. Então, olha lá, é importante dizer que a nossa prática aí, ela está atravessada pelo projeto político-pedagógico da escola, que falava de reconhecer o território, tá? É importante citar que a gente também está atravessado aí pelos estudos que foram feitos em GEIF e PEA, e todas as nossas ações, elas não foram decididas e não ficaram só em sala de aula junto com a gente, né? Elas foram, né, externalizadas e foram também socializadas com os outros membros da escola. Então, lá, a escola inteira sabia o que a gente estava estudando, né? Isso possibilitava também que outras coisas surgissem. Então, lá, a gente propõe o Corpos em Transe. Quando eu chego em um dos dias, a Carol olha para mim e fala assim, Fê, não vai brigar, por favor. Aí eu falei, o que aconteceu, Carol? Ela falou assim, as nossas fotos, nós imprimimos alguns posters, como vocês estão vendo, novamente, tudo com o nosso dinheiro, tudo que está aí foi com o nosso dinheiro, tá? E ela falou, as nossas fotos sumiram, eu não sei onde está. Né? E aí nós fomos procurar as fotos estavam na sala da diretora. E ela chegou para a gente e falou assim, não, vocês não vão expor na reunião de pais. E eu falei assim, por que nós não vamos expor na reunião de pais? Ela falou, porque isso não tem fotos, né, das pessoas, das crianças de todos os turnos. Eu falei, mas é óbvio que não dou aula para a escola inteira, né, o Flávio não dá aula para a escola inteira, e tem foto de outras crianças pela escola aí, né, de outros professores, e não tem problema. E nesse período, a gente tinha também feito um movimento de falar para as pessoas que se as pessoas quisessem, né, a Carol se disponibilizou aí nas aulas para fazer as fotos das aulas, para juntar junto com essa nossa atividade aí durante a reunião. Ninguém quis, pessoal. Né? Então, eu fui lá na sala dela, ela falou que a gente não iria apresentar e tal, começou a gritar comigo, falando que não iria apresentar. Eu peguei as fotos, falei, isso foi impresso com o meu dinheiro, com o da Carol e com o do Flávio, e nós vamos apresentar sim. Aí ela falou assim, eu proíbo. Aí eu, né, foi desse nível o negócio. Aí eu falei, você pode proibir, não tem problema nenhum, só que eu vou fazer. Né? Eu nem estou falando pela Carol e pelo Flávio, que eu não sei o que eles pensam, porque a gente não conversou. Mas eu vou fazer, porque isso foi decidido em conselho, isso foi decidido em reunião de GEIF. Bom, depois de um tempo, ela me chamou e me deu uma orientação para o trabalho. Eu escrevi um documento mostrando, né, que as nossas ações estavam pautadas aí e foram entregues
o conselho autorizou, a reunião de GEF autorizou, e depois ela falou que pensou melhor e não ia me penalizar. Bom, aí acontece a reunião de família e a gente vê, né, as fotos falando por elas mesmas, né, as crianças acessando as experiências, as famílias acessando as experiências e o trabalho, e, se divertindo, relembrando, contando para a avó, para a mãe, o que aconteceu, como é que foi aquilo, quem ajudou, os pequenos com os grandes com os pequenos. Olha lá, era para ficar aí 15 minutos. Nós colocamos algumas músicas aí nesse cenário, né? E as pessoas não queriam subir, gente, né? Olha lá. Bom. Felipe. Oi, Marcão. Deu uma travada, só dava para ouvir a Liz. Putz. Bom, mas tudo bem, foi Vocês bem. viram o Corpus in Transi? Não, Exposição? transe, mas no finalzinho só dava para ouvir a Liz. Eu acho que o Felipe estava em silêncio, professor, mesmo. Mostrando Será as que fotos. é ele que travou? Fiquei olhando e ficou parado. Mas você queria que eu explicasse as fotos? Não, é que você ficou parado com uma cara. Eu fiquei relembrando aqui, pirando. Ah, bom. Eu acho que ele ficou em silêncio mesmo. Foi. Então foi isso, pessoal, né? Então a gente apresentou aí, né, essa exposição na escola, né? Foi um movimento bem interessante, né? Os outros professores também ficaram sabendo um pouco do trabalho, né, que eu, o professor Flávio e a professora Carol realizamos aí durante, né, esse ano. E para além disso, né, a gente mostrou o que a gente vinha falando em vários momentos, né, que a gente pautava nas reuniões, né, pedagógicas, que a gente falava, as reuniões não podem acontecer dessa forma, por isso, isso e isso, né, e aí quando a gente faz essa exposição, a gente falou, gente, então, olha lá, existem outras maneiras de se realizar reuniões, né, a nota, na boa, não teria como eu dar uma nota para esse trabalho, não teria como eu dar uma nota para as experiências que a gente foi vivendo com essas crianças ali, não teria como eu dar uma nota para o acaso que a gente abraçou várias vezes, tanto na rua, quanto dentro da escola, né, quanto com a ATE, a Dalvinha, que foi lá e andou de bike com a gente, né, então, assim, essa experiência possibilitou, né, eu acho que vocês perceberam, né, que as crianças conhecessem um pouco mais sobre a bike, sobre os estilos de bike que tem. Para além disso, como é que né, as pessoas andam de bicicleta ali no bairro, né? E também aconteceu uma relação, né, muito interessante dessa relação de afeto, né? Minha, do professor Flávio, com a professora Carol, com as crianças, com alguns ATS, com alguns outros professores, com as crianças e com as famílias. Então, quando as famílias acessam a escola e começam a ver também essa exposição, elas se aproximam muito mais da gente, né? E, inclusive, elogiam essa forma de acontecer a reunião, né? E pedem para que, em outros momentos, isso acontece com mais, né? Por mais vezes. Então, lá, pessoal, eu sempre digo que, assim, tem pessoas que adoram falar que as famílias não vão na escola, né? Mas é claro que não vão. Quando vai, só toma porrada, então para que vai? Então, é isso.